Olá, boa tarde. O reconhecimento do vínculo afetivo tem ganhado cada vez mais espaço no direito de família. A multiparentalidade é um novo conceito jurídico que reconhece o direito da pessoa ter na certidão de nascimento os nomes dos pais biológicos e também dos afetivos. É esse um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Plenário do Supremo Tribunal Federal forma maioria para autorizar estados e municípios a continuarem a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes sem comorbidade. Até o momento, prevalece o voto do relator ministro Ricardo Lewandowski. Ele destacou que, segundo a Constituição, a saúde é um direito de todos e um dever irrenunciável do Estado brasileiro. Pelo terceiro ano seguido, Justiça reduz processos pendentes de execução fiscal. E ainda na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, vamos relembrar o julgamento que autorizou o Brasil a processar a Alemanha por crime cometido durante a Segunda Guerra Mundial. O Ministério Público Federal de São Paulo abriu inquérito para apurar possíveis omissões do Conselho Federal de Medicina sobre a recomendação do uso de medicamentos do chamado tratamento precoce contra a Covid-19. Fazem parte do tratamento a cloroquina e a ivermectina, medicamentos que não têm eficácia comprovada contra a doença. A portaria foi publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público Federal. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para autorizar estados e municípios a continuarem a vacinação de adolescentes contra a Covid-19. O julgamento em plenário virtual termina à meia-noite de hoje. Até o momento, prevalece o voto do relator ministro Ricardo Lewandowski. Ele destacou que, segundo a Constituição, a saúde é um direito de todos e um dever irrenunciável do Estado brasileiro. E deve haver compartilhamento de competências entre os entes federativos. Segundo o ministro, a suspensão da vacinação não encontra amparo em evidências acadêmicas e critérios científicos e técnicos estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente conhecidas. Os ministros analisam uma ação que questiona uma decisão do Ministério da Saúde, que no dia 15 do mês passado suspendeu a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades. Na época, o Ministério justificou que a medida foi tomada por causa de suspeitas de reação ao imunizante. Mas logo depois, no dia 22, o Ministério voltou atrás e passou a recomendar novamente a vacinação. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão de uma lei de Alagoas que permite a venda de armas de fogo dos órgãos de segurança pública para os policiais. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Na ação, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, alega que o comércio de material bélico de propriedade de órgãos de segurança pública deve ser regulamentado por lei federal, como determina a Constituição Federal. O MPF explicou que a Lei de Alagoas contraria o Estatuto do Desarmamento, que já trata sobre registro, posse e comercialização de armas e munição. Por isso, reafirmou que cabe à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de armas. A Lei de Alagoas determina que o servidor da Secretaria de Segurança Pública, na ativa ou aposentado, pode comprar armas do Estado. A lei ainda prevê a regulamentação do comércio pelo governo estadual e que o valor arrecadado retorne para o órgão público de Alagoas, de onde a arma saiu. Mas a PGR também explicou que a venda direta de bens públicos aos servidores viola as leis de licitações e de contratos administrativos. Pelo terceiro ano seguido, o Poder Judiciário reduziu o número de processos pendentes de execução fiscal. Esse tipo de processo, antes considerado um gargalo, apresentou desempenhos excepcionais, mesmo com as limitações causadas pela pandemia da Covid-19.
A redução no número de processos pendentes de execução fiscal no ano passado foi de 11%. Além do terceiro ano seguido de queda nos índices, em 2020, o Poder Judiciário apresentou a maior diminuição da série histórica iniciada em 2009. Os tribunais federais responderam por 86% da receita com execução fiscal, quase 35 bilhões de reais em tributos cobrados dos devedores, o equivalente a quase 3 vezes as despesas com esse segmento da Justiça. Já a Justiça Estadual arrecadou outros 5 bilhões de reais. Os dados foram compilados na edição deste ano do relatório Justiça em Números, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça para apresentar um panorama atualizado dos trabalhos do Judiciário. As execuções fiscais chegam à Justiça depois de diversas tentativas de recuperação de créditos tributários não darem certo pela via administrativa. Apesar do bom desempenho, a cada 100 ações que tramitaram nesse sentido em 2020, 66 continuam pendentes. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, negou o pedido de liberdade a empresário acusado de matar o jogador Daniel. O relator ministro Sebastião Reis Júnior não concedeu liminar em habeas corpus e manteve a prisão preventiva do empresário Edson Luiz Brites Júnior, acusado de matar o jogador de futebol Daniel Correia em outubro de 2018. Preso desde a época do crime, Edilson foi denunciado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menores e coação no curso do processo que investiga a morte do jogador. O corpo de Daniel foi achado perto de São José dos Pinhais, no Paraná, degolado e com órgão sexual decepado. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa apontou constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão, que já dura 3 anos, alegando que o recurso interposto no Tribunal de Justiça do Paraná contra a sentença de pronúncia que leva o réu a julgamento no Tribunal do Júri está pendente de decisão há mais de 1 ano, sem que a defesa seja responsável pela demora. O advogado do empresário pediu liminarmente a suspensão da prisão preventiva e, no mérito, a concessão definitiva do direito de responder ao processo em liberdade. Na decisão, o ministro Sebastião Reis Júnior entendeu não haver constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento de liminar. Ao indeferir a liminar, o ministro solicitou informações ao TJ do Paraná acerca da previsão para o julgamento do recurso interposto pela defesa e determinou a remessa do habeas corpus ao Ministério Público Federal para parecer. Ainda não há data marcada para o julgamento de mérito do pedido. E você vai ver a seguir multiparentalidade. O que diz a legislação sobre o reconhecimento jurídico da dupla maternidade ou dupla paternidade. Esse é assunto para daqui a pouco. Continue com a gente. Eu volto já. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de La Salle, e isso demonstra para a gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. É cada vez maior o número de decisões na Justiça que reconhecem um novo formato familiar. A chamada multiparentalidade busca dar o reconhecimento jurídico a situações comuns no dia a dia. Foi o que aconteceu em Alagoas, com uma mulher que conseguiu o registro de 2 pais e 2 mães. As famílias brasileiras estão mudando. A formação tradicional com pai, mãe e filhos ainda é a mais comum, mas nem todas são assim. Existem algumas compostas por 2 mães, outras que têm 2 pais e tem até pessoas que têm 2 mães e 2 pais. Sim, isso é possível e se chama multiparentalidade. Quando a gente fala em multiparentalidade, a gente entende a situação em que é possível que uma pessoa tenha mais de um pai ou mais de uma mãe no seu registro civil. Isso porque o registro civil ele deve refletir a realidade.
E a gente sabe que, às vezes, as pessoas têm, sim, na sua história de vida, mais de um pai ou mais de uma mãe. Então, se a realidade nos demonstra isso, por que que o direito vai ser um impeditivo do reflexo da realidade? Então, se a gente imaginar uma situação em que uma pessoa, por exemplo, ela foi criada por duas mães, então nós teremos duas mães. Se ela foi criada por dois pais, podemos sim ter dois pais. Ou podemos, inclusive, ter uma pessoa que teria duas mães e dois pais. O caso da advogada Cristina Guerra é esse. Ela tem duas mães, dois pais e 8 avós. Quando a minha mãe biológica faleceu, eu tinha 4 anos. Quando meu pai biológico faleceu, eu tinha 6 anos. Dos 6 anos até os 12, eu convivi com a minha família biológica, os irmãos todos juntos. Quando eu tinha 12 anos, essa família de São Paulo, eles vieram morar em Delmiro Gouveia e eles não tinham filhos biológicos. Então, eles já vieram para a cidade com essa intenção de adotar uma criança. E a minha irmã mais velha, que ficou cuidando de todos, ela encaminhou para eu ir morar com eles. O juiz Anderson Passos é o responsável pela sentença proferida em 2015 pela Justiça Alagoana, uma das pioneiras no país. No caso da Maria Cristina, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos uma pessoa que conviveu com os seus pais biológicos e que, a partir dos 12 anos, ela teve outros pais, porque os outros já não estavam presentes. Então, ela teve um vínculo com os seus pais biológicos e também teve um vínculo com novos pais. Então, a ideia era dizer o quê? Dizer que ela teve, efetivamente, duas famílias, né, dois pais e duas mães em sua história de vida. Então, por isso que eu entendi que, no caso concreto, nós tínhamos uma filiação, uma posse de estado de filho dos adotantes, mas também manteve-se os vínculos de filiação com os pais biológicos. Cristina conta que a necessidade da ação judicial surgiu para trazê-la mais segurança e que hoje é bem mais feliz por ser de fato e de direito filha dos seus pais adotivos, sem perder o vínculo com a família biológica. Foi uma realização, tanto dos meus pais quanto minha, porque realmente era esse o desejo nosso, era o nosso desejo. Que realmente nós formalizasse aquela união que já tinha, aquela adoção que já tinha mais de 28 anos que eu estava com eles como filha, sem formalizar. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora ao vivo com a juíza da Vara de Família em Alagoas, a Ana Florinda. Ana Florinda Dantas. Olá, boa tarde, doutora Ana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, você também. Bom, acompanhamos na matéria um pouquinho do conceito de multiparentalidade, de acordo com a experiência da senhora aí na vara. Nós vivemos novos tempos, né? Então, na prática, é dar garantia jurídica a situações que já ocorrem no dia a dia? É verdade. A multiparentalidade, ela, na verdade, decorreu de decisões jurisprudenciais, né? Ela foi se consolidando em decisões diversas no país, inclusive essa aqui, nós vimos aqui em Alagoas, até que houve no Supremo Tribunal Federal um recurso extraordinário que foi reconhecido de repercussão geral 622, e a partir daí, desse julgamento, foi reconhecido, foram duas teses, basicamente, né? Primeiro, a tese de que a paternidade socioafetiva ela poderia ser reconhecida mesmo que não constasse de um registro, ou seja, ela poderia ser reconhecida independente do registro civil e, ao mesmo tempo, ela poderia se conviver com o reconhecimento da origem biológica. Então, aí ela justamente possibilitou o reconhecimento da multiparentalidade. No caso que vimos na reportagem, a filha, ela pediu, né, ela entrou no Poder Judiciário solicitando esse reconhecimento, mas normalmente a criança é ouvida? Olha, a lei determina que o menor de 18 anos seja ouvido, porque o menor de 18 anos ele é ou representado ou assistido, né, dependendo da idade dele.
Então, se a lei determina que seja ouvido, o que é que acontece? De 12 anos, menos de 12 anos, geralmente não existe uma determinação legal, mas a gente avalia se aquela criança já tem condição de se manifestar, porque aí será sempre judicial se ele for menor de 12 anos. Existe algum impasse em torno da guarda compartilhada, por exemplo, quando a gente tem esse conceito da multiparentalidade? Olha, é curioso que a ideia que se tem é que existem problemas de guarda, mas, de fato, o grande número que eu tenho de pedido de multiparentalidade não é de menores que estejam sob guarda, sempre é de maiores de idade. Geralmente, eles têm o objetivo de assegurar direitos sucessórios. A grande maioria que eu tenho é de pessoas já adultas, embora existam alguns casos de menor de idade. A senhora já tocou numa pergunta aqui no assunto que eu ia fazer na sequência em relação ao direito sucessório. Como é que fica essa questão de herança e de responsabilidades também desses pais, né? Às vezes 2 pais e 2 mães, todos eles têm responsabilidades com esse menor ou esse adulto, né? Exato. A decisão do Supremo deixou bastante clara que os direitos dos filhos na multiparentalidade, eles são iguais aos deveres dos pais também. É a chamada... o exercício do direito é a mesma coisa, tanto faz ser pai socioafetivo como pai biológico, né? Então, também os direitos sucessórios são assegurados. Agora, o que há é a necessidade de uma regulamentação, né? Para que não haja o abuso, para que a má-fé não prevaleça, porque se o objetivo é você assegurar socioafetividade, nós não podemos ter pura e simplesmente a chamada filiação hereditária, com objetivos hereditários sem a existência da afetividade, que justamente motivou esse tipo de filiação. Quais são os exemplos que a senhora pode trazer assim na prática, do que pode e o que não pode, os interesses? O CNJ foi aos poucos regulamentando, né, através de provimentos, né? Os provimentos tentaram, digamos assim, acredito que conseguiram, deixar uma questão mais esclarecida, como isso deve ser provado. Por exemplo, eu acredito que o último provimento, que foi o 83 de 2019, ele, de certa forma, fechou, digamos assim, o tipo de prova que deve ser feita, exigindo a prova documental, exigindo o reconhecimento daquela relação. Então, o registrador deve atestar a existência daquela afetividade, o Ministério Público deve ser ouvido, que é exatamente para evitar que esse processo se transforme assim, na panaceia da questão da herança, não é? Agora, a multiparentalidade, quando reconhecida no dia a dia ali da vara de família, a senhora percebe que todos os envolvidos ficam felizes? É bom para todo mundo? Sim, com certeza. Embora eu diga a você que a maioria com pessoas, os pais já estão falecidos, geralmente há um falecimento, pós o falecimento, mas por parte da pessoa que tem reconhecido, existe assim, um grande alívio, né? Quando de fato existe aquela relação de afetividade. Quando não existe, naturalmente nós temos que julgar improcedente, porque verificamos que apenas interesse patrimonial não se justificaria, né, naquele caso. Doutora Ana Florinda Dantas, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Falou conosco direto de Alagoas. Até a próxima. Prazer. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa. E você vai ver a seguir na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República. Nós vamos relembrar o julgamento que autorizou o Brasil a processar a Alemanha por crime cometido durante a Segunda Guerra Mundial. Os detalhes você confere. Daqui a pouco eu volto já. A Constituição desempenha um papel central na democracia e na proteção dos direitos dos cidadãos, além de limitar os poderes dos governantes. A Constituição visa transformar a realidade social através de suas normas.
Numa votação apertada, o Supremo Tribunal Federal decidiu um caso inédito: o direito de um grupo de descendentes de pescadores de pedir ressarcimento ao governo da Alemanha por um naufrágio no litoral do Rio de Janeiro durante a Segunda Guerra Mundial. A repórter Viviane Novaes conta todos os detalhes dessa história na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República. É uma história de cinema. Estamos em 1943, época da Segunda Guerra Mundial. Numa noite de lua cheia, em Arraial do Cabo, no estado do Rio, um submarino alemão ataca com tiros de canhão e metralhadora um pequeno barco de pesca chamado Shangri-La. 10 pescadores desaparecem. Entre eles, 2 parentes de seu Hércules. Perdi meu pai, José da Costa Marques, e perdi meu irmão com 17 anos, Zacarias da Costa Marques. Os Shangri-La levavam material para comer, para fazer a comida deles durante os dias que eles ficavam pescando. Foi nessa que bombardearam meu pai. Pouco tempo depois do sumiço do barco, um avião da Força Aérea Brasileira abateu o submarino, sem saber da história da embarcação. A FAB resgatou alguns alemães, inclusive o capitão Hans Werner Krauss. O Tribunal Marítimo abriu uma investigação sobre o desaparecimento dos pescadores, mas o caso foi arquivado por falta de provas. As famílias das vítimas não sabiam o que havia acontecido, nem puderam enterrar os mortos. Mãe dos pescadores. Dona Nilsa tinha 3 anos quando o pai desapareceu no mar. Eu tinha vontade de conhecer o meu pai, de chamar pelo menos pai uma vez na vida. Eu vinha para a beira da praia também, eu vinha cantar também, eu vinha rezar também na igreja, esperando naquela expectativa de que eles fossem voltar. 56 anos depois da tragédia, o Tribunal Marítimo reabriu o processo a pedido de um pesquisador de naufrágios. Foi quando encontrou uma prova importante. O capitão Krauss confessou que atirou na embarcação, e por um motivo fútil. Achei que iria responder que abateu a embarcação para que os pescadores não informassem a localização do submarino. Mas o comandante disse que não, que abateu aquela embarcação, aquele pesqueiro brasileiro, e levou à morte 10 humildes pescadores para aferir como estava a mira do canhão. Um típico ato covarde de guerra. Em 2001, o Tribunal Marítimo reconheceu que o submarino alemão foi o responsável pelo naufrágio. A partir daí, os parentes dos pescadores começaram uma batalha na justiça para pedir uma reparação por danos morais e materiais. E o caso veio parar no Supremo Tribunal Federal. A sentença saiu em agosto deste ano. A Alemanha poderá ser processada pelo crime aqui no Brasil. A grande discussão era: um país pode julgar outro? A chamada imunidade de jurisdição não permitiria. Essa vedação, ela não passa por nenhuma regra escrita aqui no Brasil. Nós não temos nenhum tratado internacional, nenhuma regra interna falando disso. Isso é estabelecido por uma regra costumeira, consuetudinária, uma prática. E, basicamente, a imunidade de jurisdição é que foi relativizada no caso Shangri-La. No voto, o relator ministro Edson Fachin afirmou: um crime é um crime. A imunidade, assim, deve ceder diante de um ato atentatório aos direitos humanos. Não se trata, como visto, de uma regra absoluta. E fixou a seguinte tese: os atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição. O advogado dos parentes dos pescadores lembra que a decisão do Supremo terá impacto sobre processos semelhantes na justiça brasileira. O caso é de repercussão geral. Uma vez que é uma decisão de repercussão geral, ela poderá atingir possibilidades de direitos subjetivos de outros cidadãos brasileiros que tenham tido direitos humanos violados por estados estrangeiros. Agora, a defesa dos familiares pretende negociar uma indenização com o consulado alemão no Brasil. A Justiça Federal exigiu que nós quantificássemos
e nós usamos como parâmetro aquilo que foi pago para os que foram anistiados e considerados torturados pelo regime militar. Então, nós usamos esse valor como parâmetro, o que significa R$ 5 milhões por familiar. Excelente reportagem, lembrando que você pode rever essa matéria especial e todas as outras lá no YouTube da TV Justiça e em vários canais nas redes sociais. Nós estamos lá, é só procurar TV Justiça. Muito obrigada pela sua companhia, hoje ficamos por aqui. Ótimo fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.